Tá, eu só assim. Antes da Milena começar, eu só queria falar o que eu já falei para o Marcos aí antes da reunião, a questão de que não tem sentido a gente trazer esses temas ligados à perversão, e eu acho que um tema e um texto exemplar é esse do Leonardo, por isso que ele merece tanto a nossa atenção e ser mais explorado do ponto de vista da arte, pelo seguinte: é, nós vamos trabalhar a perversão e as pulsões parciais, né? E o que envolve esse direcionamento da pulsão, né, parcial, objeto e objetivo, perversão. Se nós não podemos ficar apenas na perversão para não cair naquilo que nós já trabalhamos o ano passado, que se chama repetição, né? Como é que a gente sai da repetição e, consequentemente, do gozo, né? Tudo que a gente não pode ter nesse grupo, que a gente tem que cortar, é o gozo, né? E o próprio Freud, ele dá uma possibilidade, não solução, uma possibilidade para a perversão. Se não há análise para o perverso, como muitos psicanalistas dizem, se não há análise, deveria haver pelo menos acolhimento, né? Que é isso que eu vou tratar lá na tradução do texto do Serge André, né? Que o perverso a gente, enquanto psicanalista, acolhe, né? E o tratamento, não somos nós que vamos dar o tratamento, mas um dos resultados dessa pulsão parcial é, como Freud diz, a sublimação. E como que se dá a sublimação? A sublimação se dá principalmente através da arte, seja da música, seja da dança, seja da pintura. Então, muitos dos artistas, eles se completam na sua arte através de um elemento, né, desviado, que tem a força e o impulso que é dado às zonas erógenas pela perversão. E é muito legal a gente pensar isso, porque o Freud, como sempre ele é exemplar, né? Esse sonho do Leonardo da Vinci, e que a Milena vai falar depois, exposto pelo Freud, ele é direcionado, justamente isso, é direcionado para levantar um dado perverso, que é a homossexualidade do Leonardo da Vinci, né? A possível homossexualidade do Leonardo da Vinci, né? Que é através dos relatos históricos. Mas vejam que interessante. O Freud vai falar disso, mas não é uma relação de causa e efeito. Tá? A homossexualidade apresentada através do sonho do Leonardo, né? Tem o sonho, tem a representatividade que se dá nesse sonho, a apresentação desse abutre com sua cauda na boca do bebê, né? E, consequência, a homossexualidade do Leonardo e toda a história que contorna esse sonho, né? Do fato do abutre ser fêmea, de copular em fêmea com fêmea, e apresentar esse resultado aí, logo, homossexualidade. É isso que a gente não pode fazer.
não pode ter essas relações diretas. A gente precisa investigar mais a fundo. Por isso que a arte do Leonardo é um índice para ver onde ele chega em termos artísticos e que interpretação é dada, como foi dada pelo Freud, principalmente através da sublimação. Então, a Milena ela vai nos apresentar esse Leonardo para nós fugirmos um pouco dessa relação direta, causa e efeito, perversão, pulsão, efeitos perversos. Pulsão, efeitos perversos, ponto. Né? Nós precisamos examinar a perversão. É isso que nos interessa aqui. O mesmo se dá com a pornografia que nós vamos trabalhar depois. Vamos examinar a pornografia e ver como é que a psicanálise pensa isso. Tá? Então, eu vou dar a palavra para a Milena, porque nós estamos esperando por essa apresentação aí, deu uns probleminhas aqui tecnológicos, e nós estamos esperando, e eu quero receber a Milena com muito carinho, porque a Milena é uma das nossas participantes desde o início da pandemia, lá na pandemia, não somos uma pandemia, da pandemia que ocorreu, né? Mundialmente falando, né? E então eu quero apresentar a Milena e eu passo a palavra então para a Milena. O Marcos coordena aí a situação. Boa noite. É um prazer imenso estar aqui com vocês. Eu gosto muito desse grupo, participo desde 2020, desde que iniciou. E ter essa oportunidade de falar com vocês a respeito de psicanálise e de arte, para mim, é uma grande alegria. E também acredito que traz novos ares para o nosso grupo, porque a gente está trazendo um movimento diferente, porque sempre a Cris, justamente porque tem muito, muito, muito mais a dizer do que nós, ela sempre fala, né, mais, porque tem essa capacidade, mas ter essa oportunidade para mim é imenso. E assim, é importante lembrar, nós falamos isso também já desde o começo, que nessa fase do nosso grupo a gente está falando sobre pornografia. Longe de fazer apologia à pornografia, o que a gente faz aqui é pensar de formas diferentes a pornografia como um sintoma até, ou como é, como algo contemporâneo que aparece e que a gente não tem como não ver. Ele está aí para a gente pensar ideias e soluções, como a gente pode contribuir, ao invés de rechaçar, ao invés de dizer, isso não está certo, ou então, isso é assim mesmo. Então, essa é a ideia, tá? Então, esse fragmento que eu estou trazendo aqui, ele é uma construção desse olhar mais amplo que a gente tem, que a gente está tentando colocar, para a gente compreender a pornografia por ângulos mais amplos. Isso aqui ontem eu estava pensando. A gente tem de alguém aberto, é o da Cris? Marcos, se você quiser colocar aí no nosso primeiro slide, porque assim, sobre o que nós vamos falar hoje? A gente vai trabalhar sobre o artigo, é um artigo de Freud chamado uma lembrança de infância de Leonardo da Vinci.
E, e é assim, ó, contando rapidamente como é a história desse artigo, na correspondência que se tem, a parte epistolar que se lê a respeito de Freud, desde 1898, a primeira menção ao Leonardo é em uma carta a Fliess, que era o correspondente dele, onde ele fala como está atribulado, como ele tem bastante pacientes e tal, e que é, e aí ele fala que assim, a semana inteira ele anda muito atribulado, mas no domingo ele tem tempo para refletir sobre arte, sobre as coisas maiores, realmente lhe interessam, e então faz uma pequena menção a Leonardo da Vinci em uma linha. E aí a gente podia falar, poxa, mas que coisa, né? Ele fala assim, então, vamos dizer, en passant, mas, como a gente trabalha com análise, a gente sabe que nada é por acaso, mas eu trago isso para pontuar que, apesar do artigo ter sido escrito somente em 1910, Leonardo da Vinci era uma figura que já, a, a, quando aquele livro é escrito, aliás, o livro ele chama de livro, mas quando o artigo é escrito, já há anos e anos que está na mente de Freud. Só que se a gente pensar em 90, eu falei para vocês 89, aliás, disfarça, 1898, logo depois ele vai lançar a interpretação dos sonhos, que tomou quase que todo o tempo dele. Então, dá a impressão de que esse Leonardo da Vinci está sempre ali orbitando a mente consciente de Freud, mas ele só teve tempo realmente de escrever, mas ao longo desse tempo, até que seja lançado o artigo, ele fala aqui e ali com algumas pessoas. Então, esse é o nosso encontro de hoje. A gente colocou o nome de O Sonho de Leonardo, apesar de não ser o nome do artigo. O nome do artigo está no slide seguinte. O nome é Uma Recordação de Infância de Leonardo da Vinci. Eu trouxe, é assim, ó, para a gente falar sobre isso naquela ideia que eu coloquei para vocês, para por que a gente está falando disso, porque, primeiramente, a gente é um grupo lacaniano desde que a gente começou a se encontrar, mas mesmo a gente pode pensar que Lacan sempre retoma o mestre Freud. E aí eu tentei colocar as partes mais importantes, porque eu gostaria de chegar em Lacan, se a gente tiver tempo hábil. Então, assim, ó, eh, o artigo começa se desenvolvendo com uma ideia de patografia. Então, eu sempre que penso em pato, me vem aquele pato amarelo de banho de bebê. Enfim, patografia, ela vem com a ideia de pato como patos, como algo, como uma doença, como algo patogênico, e pato e grafia na mesma, aliás, grafia como escrito. Então, a gente podia pensar em biografia para ter uma ideia. E a patografia vem como uma história escrita considerando as doenças, as patogenias que a figura de quem estamos falando tenha tido. E Freud faz esse aviso dizendo que não era essa a ideia, que ele não queria colocar o Leonardo da Vinci em uma moldura onde fossem consideradas as suas doenças, como se o que Freud vinha estudando a respeito de como ele entendia as estruturas psíquicas, como se isso fosse encaixar Leonardo em uma delas. Longe disso, porque, como eu lhes disse, ele tinha profundo admiração por Leonardo da Vinci. E lhes digo também uma coisa que me chamou a atenção: tinha duas coisas que ele achava, Freud achava interessantíssimo. A primeira é essa vida sexual que não aparecia com os seus contornos normais para a época. Ele não se tinha muita notícia, e o que se tinha era sempre meio controvertido. E a outra coisa é que ele era canhoto. Essas duas coisas chamavam a atenção de Freud.
Então, colocado isso, que ele tentava dizer: "Olha, não estamos tentando patologizar Leonardo", mas ainda assim ele arriscava, 2 ideias. Ele falava que Leonardo era um neurótico obsessivo, porque o obsessivo neurótico no sentido, né, de que todos, temos essa estrutura ali, para atuarmos como pessoas. E obsessivo por quê? Era uma pessoa que, eh se propunha a fazer alguma coisa e era muito focada no que ia fazer, e ele era até um pouco moroso hã, quando ia fazer exatamente. Ele era muito bom em pesquisar, tanto que ele fazia vários esboços, pesquisava em várias áreas, e enfim, o obsessivo mais nesse sentido. Aí, mais falando sobre o pesquisador, ele chamava de ruminador obsessivo. E aí aqui eu gostaria de botar um parêntese aqui, porque a maioria de nós é pesquisador, e queria falar para vocês o quanto nós mesmos não somos ruminadores em algum sen em alguma, em alguma dimensão. Então, a gente conhece o gênio que é o Leonardo da Vinci como um grande pesquisador e, inclusive, ele tinha épocas em que a pintura não o interessava, mas ele tinha, como com sua genialidade, ele tinha, encomendas vindas de todo lugar, as pessoas queriam muito que ele trabalhasse para elas, mas nem sempre ele se colocava disponível. Outra coisa importantíssima que o Freud coloca são as condições da infância do Leonardo, como não poderia deixar de ser em todas as análises psicanalíticas. E ele fala da condição de Leonardo ter nascido, eh, ele não me lembro bem se ele diz bastardo, mas bastardo no sentido de que ele não veio de um casamento. A mãe e o pai de Leonardo tiveram uma relação e desta nasceu Leonardo. E foi por isso, por eles não serem casados, que ele ficou, aliás, não exatamente por isso, mas ele ficou com a mãe biológica, que é chamada Catarina, eh, porque ela não era casada, ele não era também casado com o pai, ela não era casada com o pai dele, mas ela pôde manter o filho por alguns anos, estima-se 4 ou 5 anos. No entanto, depois desse tempo, ambos se casaram com outras pessoas, mas, como para a mulher, naquele caso, não foi possível que ela ficasse com o filho, então ele foi levado a ser criado pelo pai, que tinha se casado com uma boa mulher, vamos assim dizer, porque ela foi boa para Leonardo, que ela se chamava Dona Albiera. E ela então ele teve essas 2 mães, e essa mãe, a Caterina, ela devia ter uns 16 quando teve o Leonardo, ela era uma mãe muito boa, muito carinhosa, carinhosa até demais, como Freud pontua, dizendo que esse excesso de carinho o levou também a uma certa fixação, ou talvez uma enorme fixação, porque, Freud é bastante convicto em dizer que ele era bem fixado nessa mãe Caterina. Mas a outra mãe, a Albiera, também era uma ótima mãe, e isso vai intrincar, eh na arte dele, que aí eu vou mostrar para vocês, na imagem, como as imagens, levam a esse pensamento, como ele consegue essa construção de 2 figuras maternas com bastante, impacto para ele. Então, esse O Sorriso da Mãe era disso que eu estava falando, que ele, capturou uma imagem, isso é dito, porque é engraçado falar de uma personagem histórica que está tão longínqua de nós, como se fosse uma verdade absoluta. Então a gente tem que considerar que são, apesar de biógrafos e outras coisas, até o próprio Freud diz isso, que um biógrafo também tem um certo desejo sobre o seu biografado. Ele já tem uma certa construção ou seja, ele imprime de si também uma biografia. Então, isso é importante para a gente fazer essas construções não tão desenhadas. As bordas não são exatamente fixas, elas têm esse esfumato, vou até usar aí o que o próprio Leonardo diz.
E o sorriso com o abutre que dá o nome ao nosso encontro de hoje. Sobre o sonho com o abutre, é legal dizer a vocês que trata-se de uma linha só nesse artigo chamado Uma Recordação de Infância de Da Vinci. No entanto, ele dá tanta desdobramento, como a professora falou no início, que será que algumas linhas seriam suficientes mesmo para se, vamos dizer, extrair uma ideia de homossexualismo, de homoerotismo de Leonardo da Vinci? Isso também não dá para ser fechado, tá? É uma pergunta mesmo só para a gente se fazer. Mas eu estava dizendo que é só uma linha nesse artigo. E eu coloquei aqui, no slide da frente. Marcos, puxa, acho que o Marcos deu uma sumida aqui, será que ele caiu? Ah, mais uma. O legado leonardiano é assim, ó. É isso que está escrito que fala sobre o sonho, tá? Então, ele fala sobre que apenas um homem com as vivências infantis de Leonardo teria podido pintar a Mona Lisa e Santa Ana com a Virgem e o Menino, proporcionando aquele triste destino às suas obras e eu não sei qual é a palavra aqui, sobressaindo de tal maneira como investigador da natureza, como se a chave para todas as suas realizações e para seu infortúnio estivesse oculto na fantasia infantil com o abutre. Então, é essa a linha que fala sobre o abutre. Aí o que acontece? Tem muito. Pode parar nessa, Marcos, por favor. Tem muito a ser dito a respeito dessa pequena linha, porque ela aparece mais nessa parte epistolar de Freud, inclusive com a Luandra Salomé, depois desse artigo ter sido publicado. E. E existe uma controvérsia que a gente até falou no nosso encontro passado, que pode ter havido, aliás, houve até, um misunderstanding, aquela palavra que, enfim, um erro de tradução, desculpa, eu estava procurando aqui, um erro de tradução na palavra abutre. E Freud se confundiu porque ele levava em consideração uma mitologia egípcia, que é a deusa Mut. Essa deusa era uma deusa que ela era equiparada ou parecida ou encarnada em um abutre que era inseminado no céu, que ela engravidava do vento e umas coisas assim. E Freud é levado a pensar que como o Leonardo ficou esses 4 ou 5 anos com a mãe e na ausência do pai, que a própria mãe também fosse uma mulher que ela mesma teria se inseminado, que ela não teria tido contato, enfim, que ela era a portadora do falo. Então, existe essa ideia. Só que cai por terra quando essa ideia que era nibi, que é escrito abutre em latim, que tem esse erro. Mas isso não é crucial para o restante de ideias que o Freud tem a respeito desse sonho. E essa eu trouxe para vocês a imagem, porque essa aí é a fonte primária de onde Leonardo escreveu a história sobre o sonho com o abutre. E são pouquíssimas linhas. Marcos, passa para o próximo. Marcos, você consegue ler para mim? Porque fica um negócio na minha frente, eu não consigo ler. Consigo. Por favor. Escrever sobre o abutre parece fazer parte do meu destino, pois que, entre as primeiras recordações que guardo de criança, está a ideia de uma dessas aves ter vindo ao meu berço, abrir a minha boca com a sua cauda e bater repetidamente com ela no interior dos meus lábios. Pronto. Então, isso é o que está escrito naquela imagem que eu mostrei para vocês, porque Leonardo escrevia, desenhava todas as ideias que fossem possíveis, ele gostava de anotar. Então, é dessa anotação
que vem as elucubrações, as ideias, as construções que Freud fez a respeito de Leonardo e de como ele chega a essa genialidade. É importante pensar também que Freud já diz que a psicanálise não se acha, não se propõe a explicar a genialidade artística do Leonardo da Vinci, mas apenas traçar uma ideia de por que ele era capaz disso. E aí, no próximo slide, deixa eu ver se já é a imagem que eu queria trazer para vocês. Sim, essa imagem. Então, é assim, ó, essa imagem que ela tem menos cores, ela é chamada The Burlington House Cartoon, na verdade, The Burlington House Cartoon. E ela dizem que essa é a qual Freud estudava, olhava para e conseguiu pensar a respeito do que ele achava sobre a mãe, sobre o sorriso, sobre as cabeças. Essa, para mim, ela está à direita. Vocês percebem que é praticamente a mesma imagem. No entanto, essa da direita se chama The Burlington House Cartoon e essa da esquerda é chamada Santa Ana, a Virgem e o Menino. A diferença é que na de Burlington ela tem eles chamam de João Batista, que é o garotinho, né, o que está aqui à direita, e na outra é um carneiro. A construção é fantástica, mas percebam que os dois corpos das duas mulheres mal se distinguem, eles parecem bastante fundidos um no outro, inclusive as pernas. O jogo de pernas é também bastante difícil de se separar. E ele tem uma maneira de construção de imagens, e isso acontece na maioria dos quadros dele, que é uma sobreposição que vocês veem que a Santa Ana está atrás, aí Maria está na frente, o bebê está na frente, o outro está na frente, aí você vê que quando a gente olha de uma vez só, você não consegue perceber quem está na frente de quem, mas quando você percebe bem isso, dá para ver que uma coisa está sendo colocada na frente da outra. O Leonardo, ele se desinteressava com um pouco de facilidade do que ele estava fazendo. Então, muito da obra dele ficou inacabada. Acredito que as que eram pagas, ele era obrigado a chegar ao máximo que ele podia, mas eu acho que o que ele fazia realmente que ele gostava, ele ia até a parte em que ele mesmo falava, aqui eu paro. E nessa imagem de Burlington, vocês podem ver que o pé e a mão da Santa Ana estão inacabados, eles estão bem assim, branquinhos. E o dedo, vocês percebem a mão dela tem o gesto que é bastante leonardiano, que é essa mão que aponta para algum lugar a mais, um lugar mais longe, um lugar além, não sei bem dizer, dando para chegar. Vocês percebem também o esfumato que ele utiliza nessa técnica. O esfumato é uma linha que depois vai se dissipando em claridade. Em italiano vai ser esfumaçar, então dá para ver bem ali no ombro da Maria. E aí, lembra que eu falei para vocês das duas mães? Vocês percebem como essas duas mulheres, elas dificilmente parecem ser muito mais velhas uma que a outra? Nesse da esquerda, no Santa Ana, elas, para mim, parecem irmãs, elas parecem ter a mesmíssima idade, elas não parecem muito diferentes uma da outra. E é, o sorriso também, sempre o sorriso meio enigmático, um sorriso que também é andrógeno em certa medida, porque nas outras obras a gente consegue ver o sorriso colocado tanto em uma cabeça masculina quanto em uma cabeça feminina, funcionando da mesma maneira, com essa mesma característica enigmática.
E quando a gente pensa no sorriso, o Lacan traz uma ideia de fantasma. Ele fala que essa captura, essa busca, esse traço que vai se repetir, e olha, isso é importante, a repetição do traço é importante na nossa construção, que a gente falou desde o começo, que estamos tentando ir além. Eh, essa repetição, ela é essa busca de tentar capturar algo que também é chamado do estranho familiar. Eu acredito que é em alemão, não sei muito bem a pronúncia, mas bem escrito das Ding. Das Ding como esse estranho familiar, que para mim é uma antítese até bonita, porque ele diz que é algo que você busca e que, como se você não tivesse, mas que não se encontra. E eu até fiz uma anotação aqui, porque o das Ding é o que existe de faltoso no centro do desejo. Achei isso fantástico de se pensar. Então, pensando com a ideia do Leonardo, esse sorriso que se dissipa, que escapa, mas que ele busca e repete, é bastante leonardiano, tanto que se dizer que algo é leonardiano é colocar o signo do misterioso, do enigmático. Tanto que, além desse sorriso, tem o que eu estava dizendo para vocês, que é essa mão que aponta para outro lugar. Ah, Ainda na parte estética, preciso falar para vocês desse papel da Ana, da Santa Ana, que ela dá o equilíbrio para esses quadros. Vocês podem ver que em ambos os quadros, imagine sem a cabeça, que praticamente no Burlington só dá para ver quase a cabeça dela, e depois essa mescla de corpo. Vejam como como ela é quase que importante, não sei se não posso dizer importantíssima, mas ela dá o equilíbrio. O quadro parece até um pouco triangular, aliás, a formação da figura, mas onde a cabeça dela é importantíssima para o desenho que a gente consegue ver com tanto equilíbrio. Sim, e tanto Freud quanto Lacan dizem dessa importância da Santa Ana nesses quadros, como a mais enigmática, como a mais difícil de desvendar o que ela pensa, o que ela está dizendo, porque a Maria, na esquerda, ela parece está dizendo, de alguma forma, tem algo que parece uma negativa para o bebê. Talvez, alguns dizem que é por conta do carneiro ser um animal sacrificial, o qual não deveria ser tomado como um bichinho de estimação, né, justamente porque ele talvez falte logo a seguir. Já na anterior, eu já disse a vocês, ela é um esboço do que foi feito depois realmente numa pintura. O menino está numa posição de bênção para o seu priminho, que está ali com uma atitude devocional. Então, é engraçado que, por mais que tenha se colocado o carneiro no lugar do João, os dois têm essa característica um pouco de devoção, um pouco o próprio carneirinho também tem esse olhar devocional para o bebê. Então, dessas imagens, acho que era isso. Deixa eu ver se eu tenho alguma próxima, porque aí dependendo do nosso tempo, tem mais uma, Marcos? Deixa eu me lembrar. Não. Então, é assim, ó, porque também deu meio que uma coisa diferente nos meus slides, eles se desmontaram, então eu achei que era para ser desmontado, aí eu consegui capturar um pouco do que eu tinha colocado. Para falar um pouco sobre
sobre essa parte do Leonardo, a gente não pode deixar de falar da sublimação. Foi isso que a Cris começou falando hoje, né? Por que que a gente trouxe esse texto e por que que a gente está falando do Leonardo da Vinci? Porque a sublimação é uma das maneiras que a pulsão, segundo Freud vai dizer isso, uma das maneiras em que a pulsão conseguiria uma certa satisfação. Já Lacan vai equiparar a sublimação a uma certa cisão da própria pessoa, ele chama de alienação. Então, para ele, para Lacan, ele vai dizer que essa maneira, essa economia das pulsões, ela é uma forma de alienação, e é até engraçado pensar que naqueles escritos que eu mostrei para vocês de Leonardo, dizem que ele falava consigo em uma terceira pessoa, como se ele se demandasse perguntas. Então, tem alguns lugares em que ele deixou escrito alguma questão, e aí ele falava: diga-me, diga-me, diga-me. Ele mesmo se exortando a responder alguma coisa que ele mesmo estava perguntando. Então, olha que posição diferente, estranha, mas ao mesmo tempo familiar, porque quantos de nós não temos essa cisão e nos perguntamos, mas como isso? Como que eu resolvo isso? Então, mas nele, no Leonardo da Vinci, era uma coisa bastante forte. E aí eu estava me perguntando se a arte, e é uma pergunta, na verdade, que eu já sei a resposta, se ela é apenas e tão somente sublimação. E porque, assim, no caso do Leonardo, o Freud utiliza essa ideia de Leonardo como uma sublimação, porque ele considera realmente que a partir daquele sonho, e que naquele sonho a cauda do pássaro ter aberto os lábios dele era uma simulação do fellatio, né? Que é uma prática, uma prática sexual, vamos assim dizer, e que, assim, existem bastante estudos que tentavam compreender essa ideia do sonho em uma lógica um pouco infantil, porque tinha a história do berço, o pássaro e algumas coisas que poderiam ser lidas pela ótica infantil, mas Freud desvela um pouco mais, indo um pouco mais a fundo, ou eu diria bastante mais a fundo, e traz essas ideias, essa análise que traz elementos eróticos, elementos autoeróticos também do próprio Leonardo. Então, eu achei importante trazer essas partes, essa coisa para vocês. E então Lacan, em relação ao dedo levantado, ele diz, tem vários, tá? Ele tem mais de 4 ou 5. Ele fala, Lacan vai dizer que é uma tomada de posição do sujeito com relação à problemática do outro, que é ou bem esse outro absoluto, esse inconsciente fechado. Então, sobre aquela mão que está sempre ou assim, né? E é verdade que também ele é contemporâneo de Michelangelo, e Michelangelo tem também aquele dedinho que é com Deus. Então, talvez seja também além de, entre outras coisas, uma moda da época entre os artistas, então isso também não pode ser desconsiderado, ok? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa que eu gostaria de falar para vocês, porque assim, poderia ficar falando aqui horas e horas. Eu resolvi fazer um recorte bem pequeno para a gente tentar colocar nessa ideia que a gente estava falando sobre por que a gente traz essa sublimação. Mas eu acho que eu posso ficar por aqui e abrir aí para a gente discutir um pouco o que que vocês acham. Ô, Milena, tá escutando?
Estou escutando bem. Marcos, Pode falar, professora. está escutando? Está me escutando? Sim. Não, primeiro eu queria te agradecer. Queria te agradecer porque saiu daquele circuito fechado do sonho do Leonardo e trouxe um pouco da personalidade de artista do Leonardo expressa nas suas pinturas. Excelente, achei maravilhoso, porque é sempre o que eu converso com o Marcos e converso aqui nas reuniões, que a gente não pode ser ler esses textos apenas com objetividade linear, né? Nós temos que ver as nuances que o texto nos traz e, principalmente aí nesse caso, a figura do Leonardo. E aí eu queria te perguntar só uma coisinha que tu tocou aí, não sei se tu foi mais adiante, porque como eu tinha dito no início e você confirmou, ainda bem que você confirmou, que o nosso objetivo aqui não é fazer apologia da perversão ou da pornografia, mas é justamente saber onde isso nos leva, né? De uma forma analítica e clínica. Se tu leu alguma coisa a mais ou preparou alguma coisa a mais no que diz respeito a essa diferença do Freud e do Lacan em relação à satisfação, sublimação como satisfação e sublimação como alienação. Olha, professora, quando a gente começou a falar a respeito disso, de quem queria falar a respeito desse texto, eu me interessei muito por conta do meu trajeto na arte, e falar sobre história da arte e sobre os artistas, para mim, é uma satisfação. E ainda eu já disse, olha, mas eu fico com a parte freudiana, porque quando a gente avança até Lacan, hoje em dia posso dizer que tenho, assim, consigo falar a respeito, mas são muito mais camadas, não é tão mais fácil de falar. Mas sim, em primeiro, é engraçado dizer que o Lacan ele vai falar que quando se utiliza a via da sublimação, enquanto Freud vai dizer que é uma opção secundária, vamos dizer, já que eu não posso, vamos dizer, me satisfazer por essa via, escolho a outra via. E o Lacan diz que não. O Lacan diz que ela é primária, que a via da alienação ou da sublimação, ela é primária, ela vem antes dessa... Ai, deixa eu desligar aqui, que está uns em eco aqui. Que ela vem antes dessa... então isso, que ela é primária, que ela não é uma via secundária, que ela é a primeira opção, mas que o gozo vindo de uma sublimação que na verdade não existe. Ele diz, Lacan, que a sublimação, utilizar a via da sublimação é pagar com o gozo. E é um gozo que escapa, tanto da relação sexual quanto da sublimação. Tanto que ele usa na lógica aquele que eu nunca sei o nome, que parece um ozinho cortado, assim. E eu não me lembro bem o que a gente fala dele na lógica. Você sempre usa ele, professora. É o FI? Eu não vou conseguir mostrar para vocês, mas então ele diz isso, que ele paga, que quando a gente utiliza dessa via, a gente paga com o gozo. Uhum. Na sublimação da pulsão, que eu tinha pensado aqui. Gente, desculpa, mas eu precisava ver isso aqui. Eu acho que é o que eu consigo falar para vocês agora sobre isso. E, assim, uma parte importante para a gente ainda continuar na linha da pornografia
é pensar nisso que eu estava dizendo antes, sobre o traço, sobre a repetição do traço. E uma vez aqui numa das nossas conversas, eu acredito que foi o Marcos mesmo, que lembrou de que a pornografia ela tem esse caráter viciante. Então, o vício é a repetição. O vício é o traço que se procura novamente e novamente. Então, a gente precisa pensar nessa ideia de traço que se traça, novamente, o traço que se traça, o Lacan gosta desses trocadilhos, porque é a via que se instala esse vício. Né? Quando o Leonardo busca o sorriso, desenhar o sorriso de novo e de novo, a gente poderia fazer uma analogia a todo e qualquer vício que se tenta de novo e de novo. O que se busca nesse vício? Aquilo que eu falei para vocês que eu quis ler, que é esse centro do desejo que é vazio. E quando a professora às vezes mostra para a gente aquele matema em que o centro do desejo é vazio. Então, com o que se tenta buscar? Com diversas pulsões que a gente tenta preencher esse vazio das nossas pulsões. E mais uma coisa que é interessante lembrar também, que uma pulsão, por natureza, ela tende à repetição, por quê? Porque ela não tem como ser satisfeita, ela se satisfaz pela economia pulsional, mas ela é momentânea, ela escapa, dali a pouco o desejo está lá de novo. Então, são essas duas coisas que eu consigo ir além, mas eu acredito até que a gente pode guardar uma próxima reunião para falar mais sobre o próprio Lacan nesse olhar, porque, assim, eu precisaria de bastante mais tempo para falar só sobre o que Lacan diz do Leonardo e do Freud. Então, eu só falei um pouco sobre a sublimação e a alienação, né? Mas precisamos de bem mais tempo. Mas está me escutando? Sim, Está escutando? Achei interessante o que você falou, né, da questão do sorriso na obra do Leonardo, que na verdade é uma repetição, ele repete em vários quadros e em vários momentos, e que tanto a pornografia ou o vício também tem uma repetição, mas até a respeito das obras do Marquês de Sade, tem uma característica, né, que não deixa de ser literatura, não deixa de ser arte, né, que elas levam assim a esse prazer, né, do ver, ou então do contato com o que há de mais interno e íntimo nosso, que são os excrementos, né? O Marquês de Sade escrevia nas paredes com seu excremento, com a sua merda mesmo. Então parece assim uma vontade de fazer literatura com o mais íntimo de si, né? Mas, ao ler o Marquês de Sade, estou falando do Sade porque eu já li muito Sade, estudei bastante, o que aparece no vício é a monotonia, é algo monótono, né? Essa repetição se torna monótona. E é a mesma coisa a pornografia. Nós somos incitados a filmes pornográficos, a desenhos pornográficos, a frases pornográficas, mas culminam na monotonia. Ao passo que um sorriso do Leonardo, em todas as suas obras, não consigo ver monotonia, né? Parece que ele supera esse elemento, né? Esse elemento que é presente e constante no pornô, né?
e também na repetição que leva a esse gozo ilimitado. Sabe? Eu acho muito interessante isso na obra de arte. Esse mais além que tem na obra de arte, desses elementos que nós estamos vendo. Então, muito legal o que você falou aí a respeito dessa repetição e alienação. E, voltando ao Freud, se ele considera a sublimação como satisfação, talvez ele seja mais, não sei dizer, mais condescendente até com a arte do que o próprio Lacan. Pode ser sim. É que é, assim, existem alguns teóricos que dizem que a sublimação não consegue fazer o que Freud diz que ela conseguiria, mas que ela só realmente levaria a essa produção, a esse transbordo para uma outra área. E, e assim, uma palavra que eu gosto que dizem sobre o Leonardo, e também eu gosto porque ela tem muito a ver com todos nós, essa coisa do obsessivo ruminante, eu achei fabulosa, porque todos nós aqui, pesquisadores, como é interessante essa nossa mecânica psíquica de ficar bordeando e rodeando o mesmo assunto, ou não o mesmo assunto, mas assuntos diversos e que em algum momento se convergem na nossa mente, porque a gente é o único sujeito que consegue fazer orbitar tanta coisa em torno de nós mesmos. E imagina que Leonardo da Vinci é considerado o maior polímata da história, e polímata é uma pessoa que tem um talento notável em vários campos do saber, notável de ser notável mesmo. E aí, eu queria falar para vocês que hoje eu estava limpando umas coisas lá na casa dos meus pais, e lá sempre tem jornal. E aí eu peguei um jornal velho escrito e estava escrito, olha, hoje onde eu ia falar sobre Leonardo da Vinci, e fala que Da Vinci intuiu o segredo da gravidade descoberto por Isaac Newton. Isso aqui é do ano passado, de fevereiro do ano 23, e fala que 100 anos antes do Isaac Newton falar sobre a lei da gravidade, ele já pensava nisso, ele já escrevia sobre isso. Então, assim, é um cara que não tem igual. Não tem parâmetro. Hoje a gente só falou sobre a arte dele, mas a gente podia falar sobre arquitetura, a gente pode falar sobre física, a gente pode falar sobre química. Então, vocês imaginam um ser humano que tenha essas capacidades? Então, assim, falar realmente falar dele como pela via da patografia, não tem nem como. Eu acho que é por isso que Freud também a primeira coisa que ele fala no começo do artigo dele é falar: por favor, não pensem que eu estou querendo traçar uma linha dessa sumidade que é esse homem, porque eu não faria tamanho sacrilégio. Mesmo. Bom, alguém mais tem alguma questão para a Milena? Eu tenho um comentário. Deixa eu ver quem que está aí. Tá Pode dando para me falar, ver? Marcos. Como tu, Milena, tu falou, né, o que é que se procura, né, com esse traço. Aí eu estava pensando aqui, né, porque quando esse traço se repete hoje, né, no que a gente trabalha, que a gente está pensando a pornografia, para mim, né, uma resposta do que procura a pornografia seria justamente, né, o apagamento do sujeito, que é o que a gente viu, a gente já falou, né, do Michel Foucault. E uma coisa que eu trabalho na minha pesquisa de mestrado é como o sujeito pode construir, né, a própria identidade a partir desses traços, né, que são a escrita, né, a escrita de si, a escrita dos diários, que é
um dos pontos, né, a partir de onde o Freud tenta fazer essa construção da personalidade do Da Vinci, né? Você mostrou ali a imagem do diário dele. E isso me lembrou aqui uma citação do próprio Foucault, ou de Lacan, Seminário 11, que ele vai dizer assim: quando o sujeito conta sua história, age latente o que comanda essa sintaxe e a faz cada vez mais cerrada. Cerrada em relação a quê? Ao que Freud, desde o começo de sua descrição de resistência psíquica, chama um núcleo, né? Que é esse núcleo da castração. Dizer que esse núcleo se refere a algo de traumático é apenas uma aproximação. Precisamos distinguir da resistência do sujeito essa primeira resistência do discurso, quando este procede o cerramento em torno do núcleo, pois a expressão de resistência do sujeito não faz mais do que implicar demasiado um eu suposto, de que ele, ao se aproximar desse núcleo, não está certo que seja algo de que pudéssemos estar seguros de que a qualificação de o eu ainda tenha fundamento. O núcleo deve ser designado da ordem do real, né? E, né, na minha pesquisa, essa aproximação desse núcleo, né, da castração, pode ser feito através da escrita, né, de diários. O Freud capta isso, né, com esse sonho do qual o Da Vinci escreve, e faz isso para construir, né, essa imagem que ele faz do Leonardo, porque ele não fez análise com o Leonardo, né, mas a partir do que o Leonardo deixa escrito e dos quadros, né. Então, acho que a arte, a partir desse ponto, né, de aproximação desse núcleo da castração, é muito importante para a gente pensar a sublimação, né? Só que aí você tem hoje a pornografia, que ela busca justamente te afastar disso, né? Ela tira o elemento erótico que poderia te aproximar desse de uma identidade mais autônoma, né, de uma incitação ao sujeito de agir, para um que ele fica catatônico, fica viciado. Ele procura o gozo, só que é o gozo do órgão, né, que, como Lacan fala, né, é idiota. Enfim, era esse o meu comentário. Ótimo, muito bom, Marcos. Muito bom, muito interessante. Não sei se alguém tiver alguma questão, algum comentário. A Júlia, Marcelo, Desterro. Christian. Eu gostaria primeiro de agradecer a Cris, ao Matos, pelo convite de estar aqui hoje. Milena, obrigado pelas suas palavras. Eu gostaria, eu não li ainda esse texto do Freud, ainda é um cartel que eu participo, que nós vamos chegar a ele. Eu gostaria de saber se o Freud se empenhou a desenvolver algum pensamento técnico, da técnica do Leonardo da Vinci, ou se ele ficou só na questão de uma análise mais psicanalítica, ou nem sei se eu posso chamar dessa maneira, né? Você mostrou o quadro, é notório ali, é todo um trabalho de linhas que ele usa, tanto da linha horizontal, da linha vertical e da diagonal, né? Você vê que, se pudesse até colocar a imagem, interessante, você vê que na vertical ele usa o amarelo, né, o tom mais pastel, na horizontal ele está usando o azul, que é o que remete ao que deita a morte, né? E você tem essa diagonal também retratado pelo vermelho, né? Então eu não sei se o Freud vai questionar as questões também, se
se as cores que o Da Vinci escolhe serviam para retratar também a sua psique, o seu diálogo com a vida, né? Ou se era só uma questão do que eu ouvi aqui. Obrigado. Milena, quer falar? Sim, eu posso responder. Então, é assim, ó, o Freud, ele se limita a tirar suas próprias conclusões dentro da sua área de trabalho, que é realmente essa parte psíquica, psicanalítica. Então, ele não vai além, ele não faz uma parte técnica a respeito disso, não. Mas o que acontece é que depois, no decorrer do tempo, existe vamos dizer, uma inserção de outros pensadores, e que eles mostram, por exemplo, quando eu falo da Santa Ana, eu não consigo colocar, porque quem está compartilhando é o Marcos, e eu não entendi muito bem porque que ele, eu acho que ele não ouviu, então era ele quem poderia compartilhar para nós. É engraçado de você ter citado a morte, porque a gente não chegou até Lacan, porque eu disse que eu precisava de mais tempo para me preparar para falar sobre a parte em que Lacan explicita aqui. Mas o Lacan traz o quarto elemento, e o quarto elemento nessas imagens são tanto o Carneiro quanto o João Batista. E você disse da morte, o quarto elemento é a morte nessa ideia que Lacan traz. Então, essa parte da diagonal que você estava dizendo, é engraçado que alguns, até um próprio aluno de Freud, depois de ler essa coisa do sonho e do abutre, ele diz que quando a gente vira ao contrário, então, se você conseguir ter uma visão, você vai conseguir ver que esse canto do manto de Maria faria uma ponta da cauda do abutre, que o abutre é o próprio manto da Maria. Eu, sinceramente, por mais que eu tente, eu não consigo ver muito bem esse pássaro que está aí no manto dela, cujo a cauda daria praticamente aí na boquinha aliás, não é do João, é do bebê. Mas na outra também é parecida. Então, assim, eu não sei, mas talvez você consiga imaginar isso melhor do que eu. Mas isso foi dito por muito tempo, que aí tem esse abutre. Então, assim, a resposta é essa. Para Freud, não, ele não fazia uma análise técnica da pintura, tanto é que ele fala de outra arte, ele era um ávido consumidor de arte, ele comprou, inclusive, réplicas da Gradiva de Jensen, que é belíssima, não sei se eu sei falar muito bem, Hansen, acho que é que se diz, e leitura de literatura, e também por ser austríaco que está ali e ter esse trânsito por grandes capitais europeias, onde a arte era fumegante naquela época, então acho que não tinha muito como escapar, mas ele não se atrevia a fazer uma análise técnica da pintura, não. Não sei se eu respondi bem, mas era isso que eu posso te dizer. A outra pergunta era de alguém que falou que seria um desejo vazio. Aí essa eu vou deixar para a professora vai gostar de responder, hein? Professora, alguém perguntou o que é um desejo vazio. Oh, realmente. Foi o Marcos que falou no Desejo Vazio, né? Foi o Marcos? Não. Fui eu que Marcos, falei foi do você? Dasdinger. Não? Foi que eu Ah, falei. foi tu. Ah, No Dasdinger, que eu falei que o que existe de faltoso no centro do desejo. Foi isso que eu disse. E... no Das Dinger, exatamente. Não, olha, é bem complicado, porque veja bem, o Marcos falou uma coisa óbvia, né?
que o que está na pornografia, por exemplo, é um gozo do órgão, né? É um gozo idiota, porque é óbvio, né? É uma punheta, uma masturbação, ali o cara se satisfaz, né? E é um gozo idiota, é um gozo imediato e idiota, porque começa e termina ali. Bom, é apenas uma reação física, né? De satisfação, digamos assim. Não deve ser tão ruim, acho que não é. Mas é um gozo imediato, né? E que começa e termina ali. Aí, falei do gozo. Agora, a contrapartida do gozo é o desejo, né? E quando a gente fala, pelo menos do Lacan, que eu entendo um pouco melhor, né? Do objeto A, né? O objeto A está sempre presente, seja na relação do imaginário com o simbólico, ou do simbólico com o real, ou do real com o imaginário. O objeto A está sempre ali unindo as pontas, né? Então, não existe uma relação entre esses três elementos, real, simbólico e imaginário, sem eles estarem conectados. E a conexão desses elementos, que na verdade, deixa eu até botar eu aqui, porque eu gosto de iniciar vídeo. Ui, agora me perdi. Desculpem. Bom, vocês estão escutando, Milena? Sim, Sim, Está tá tá ótimo. escutando? normal. Uhum. Tá. Então, o que eu posso dizer é assim, né? O objeto está ali, né, para fazer a conexão entre esses três elementos, que não deixa de ser o mundo e a vida, ou o mundo da vida, se vocês quiserem, né? Agora, um desejo sem objeto, né? Um desejo sem objeto, não lembro bem aonde que a Milena falou, ela falou no Das Ding, o Das Ding nada mais é, se o objeto A para o Lacan, objeto causa do desejo, em Freud, isso é representado pelo Das Ding, que é a coisa, né? A coisa freudiana, aonde é o nó de amarração da psicanálise, né? Da nossa psique. Mas o que pode ter nesse nó? Nesse nó, se nós pensarmos que há um vazio, né? O que é vazio é sempre para ser preenchido, né? Então, aí é que se a gente coloca os nossos objetinhos lá, né? Então, um desejo vazio é um desejo, pelo que eu entendo, do ponto de vista da psicanálise, sempre apto a ser preenchido, sempre submetido a esse movimento da pulsão. Então, o que o Leonardo fazia? Né? Até na parte da escrita que o Marcos se referiu. Ele escrevia, ele descrevia, né? E ele preenchia, né, com a escrita, isso que se apresentava como vazio. A arte tem essa função, né? A gente falou da sublimação como satisfação, mas a arte também tem essa função de preencher esse espaço vazio. Espaço vazio, mas que está lá. Não é à toa que a gente sempre fala, quando na psicanálise, que o que é um buraco? Vocês vão dizer, um buraco é um vazio. Não, um buraco é um contorno de algo. Existe um buraco porque tem um contorno.
Então, a gente sempre trabalha na psicanálise a questão dessas bordas, desses contornos. Então, se você disser o desejo vazio é nada, você já tem algo. Se você disser que o desejo vazio é um desejo sem consistência, ok, mas a consistência será colocada. E se a gente fala no trou, que é o buraco, né? No buraco vai ter sempre, esse vazio vai ter sempre um contorno, sempre um contorno. Então, o desejo vazio é um contorno, é um buraco, né? Ou um nada, mas circundado pelas bordas do desejo. É assim que eu entendo. Porque senão a gente não pode nem abrir a boca para falar. Daí tem a influência do Schopenhauer, né? Porque você tem a vontade de ver, Pois é, mas é que vocês que são mais conhecedores. Hã? e aí você tem, né, a vontade de vida, e essa vontade é o que te impele a ir atrás, né, do desejo, daquilo que você deseja, e ele vai se renovando. Porque quando você obtém esse objeto do desejo, você não quer ele. Então, o que fica no lugar? Uma coisa que você não quer ou uma coisa nova que você tem que procurar? Quando isso cessa, cessa o desejo de vida, né? Então, a gente morre quando você não deseja mais nada. O Lacan diz que a gente vai contornando. Uhum. Não tem um vetor para essa busca. É um contorno mesmo. Achei muito interessante quando a Milena mostrou as duas imagens, da Santana e da outra, e acho que, não sei se é uma prática de todos os artistas, a Milena talvez saiba responder, sempre tem um esboço, né? E principalmente esses grandes artistas, eles trabalham com esboço. Primeiro um esboço, depois a obra. Né? Isso tem muito a ver com a psicanálise também, que nós vivemos e nós desejamos a partir de nossos esboços de vida. Que a Essa parte Milena é podia até bastante falar mais. importante. Eu acho assim, ó, que me chamou muita atenção, lendo mais e mais sobre Leonardo, que assim, ele amava essa fase de planejamento, de conjecturas, de esboços, ele tem vários esboços de várias coisas, mas na hora da execução, ele, ele perde o tesão. E tanto que ele deixava coisas inacabadas, e também ele gostava dessa parte aí, dessa parte de pesquisar. E também quando ele ia executar, ele era moroso, ele demorava, tomava tempo, tanto que algumas obras falam, demorou 5 anos, demorou 6 anos. E sim, a grande maioria dos artistas, acredito que trabalhavam com esboço, com exceção, por exemplo, de Michelangelo, que Michelangelo desenhava tanto que ele fazia grandes obras, ele desenhava lá e pintava. Já a técnica, o processo criativo do Leonardo era diferente, ele tinha predileção por esse preparo. E tem uma parte em que dizem que a ideia dele era de fazer milagres. Ele falava que ele queria fazer milagres. E o que acontecia é que ele encontrava com uma coisa chamada real. O real impede que algo se plasme da maneira que se vê. Eu vejo isso bastante quando eu tento pintar o mínimo possível. A primeira coisa que você faz é se frustrar, porque você tem aquela ideia que, por mais que você planeje minuciosamente, a hora que você ela não fica nunca como a gente gostaria que ficasse. Então, essa é a brincadeira que o real faz com a gente, que é nunca nos dar o que a gente fantasiou que iria conseguir fazer. Então, eu acredito que talvez essa
falta de tesão na finalização das obras de Leonardo se desse por isso, porque ele tentou uma vez, e por mais que ele fosse milagroso para nós, ele não era para si mesmo, porque ele falava, puxa, isso está muito aquém do que eu gostaria de fazer. Então, é isso. Mas eu acho, Milena, que até o Leonardo tem nos dá uma grande lição para o nosso tempo, para a nossa vida, para o nosso cotidiano. Porque hoje o que se fala? Se fala foco, tem que ter foco, temos que fazer as coisas com foco. E parece que o foco nos ofusca às vezes. E nós deixamos de fazer coisas legais por causa dessa história de foco e tempo, né? Então nós temos o tempo X com o foco Y. E aí nós fizemos uma equação, nunca teremos obra de arte desse jeito. A não ser que fôssemos gênios, como você falou, Michelangelo, né? Não vamos, mas para o nosso cotidiano, eu acho que o Leonardo nos dá uma grande lição em relação a esses percursos do desejo mesmo, sabe? Ele nos ensina a percorrer o desejo. E ali do manto de Nossa Senhora, ali com a cauda do abutre na boca do bebê, eu já conhecia essa história. Ela é uma interpretação, né? É uma interpretação que liga, né, o sonho aí do Leonardo a esse quadro. Mas o que a nossa vida é feita de interpretação, né? Então, se nós enxergamos ali a cauda do abutre, legal, acho legal, né? Eu acho que a gente coloca o objeto, né? Aí o desejo deixa de ser vazio e está com o objeto ali colocado. Muito bom. Estava vendo a capa do Seminário 11, que é essa aqui, que chama Anamorfose. Cores, né? E para a gente fazer essas interpretações, o quadro se chama Os Embaixadores, né? E aqui, eu não sei se vai dar para ver, Sim. mas tem vários instrumentos musicais, enfim, né? Seminários 4 conceitos fundamentais da psicanálise. Para a gente fazer essas interpretações, a gente tem que ter essas outras ferramentas também, né? Acho que as capas, né, do Lacan, o Dunker, que gosta de fazer uma análise delas, é sempre muito importante com que o Lacan também trabalha, né? Uhum. Eu acho que o Marcelo tinha levantado a mão. Isso aí o Marcelo que entende disso. Pode falar, Marcelo. Imagina. Você trouxe uma questão que me faz pensar sobre a questão que o Lacan diz que o gozo como é que é? É bobo, como que você propõe? É idiota. É idiota, porque é uma Idiota. coisa imediata, né? E eu diria a você, eu estou com 56 anos e eu olho para a minha vida e digo, nossa, como é rápido. Então a vida seria idiota. Um beijo na boca, que também é rápido, aquele beijo gostoso, também seria uma coisa idiota, porque tem início, meio e fim, e muito rápido. E você pratica inúmeras vezes para que você possa recorrer àquele desejo, àquele gosto do beijo, né? Por exemplo, eu digo que eu fotografo várias vezes, porque é na fotografia que eu vivo, cada clique eu tenho esse gozo, e nesse gozo, então eu diria que é besta, porque ele começa, vem e termina. Eu não sei se eu entendi corretamente, mas eu gostaria de que você ouvir de você um pouco mais, porque a vida em si, então, ela é uma bobeira, porque começa, vai, morre, já, né? Então, e aí, mas tem o barato ali, né? Você assiste sei lá, um filme pornográfico, ou você, como você propôs, se masturba, ou você... Existem inúmeras possibilidades na vida que
é imediato. Comer é imediato e é um prazer imenso. É idiota comer, então? Então, eu gostaria que você pudesse explanar um pouquinho a respeito disso. Obrigado. Isso seria É eu. idiota. Hã? Deixa eu só dar uma Ah, resposta rápida para o Marcelo. é, É idiota mesmo. É idiota mesmo. Comer, se servir, comer, ter essa satisfação imediata, né? Por isso que tem a diferença entre um gourmand e um gourmet. O gourmet é aquele que aprecia a comida, e o gourmand é aquele que se satisfaz comendo. Então, mas quando tu fala aí do beijo, por exemplo, você beija e acabou, teve aquele momento de satisfação. Mas você, enquanto artista, o que que você quer do beijo? Você quer captar, através da tua foto, você quer captar esse objeto, né? Que objeto causa do desejo, que está ali no beijo. Eu acho que a arte consegue fazer isso. Não todo o tempo, toda hora, com todos. Por isso que não são todas as pessoas que são artistas. Né? Tem uns que pretendem ser artistas, mas os verdadeiros artistas, eu acho que eles querem paralisar esse momento, querem captar esse objeto do desejo. Agora, eu acho que a questão do Das Ding, né? Essa da coisa, o que existe de faltoso no desejo, né? Que suscitou essa pergunta aí do Christian, é esse faltoso no centro do desejo, né? É que faz com que a gente construa a borda em torno da falta. E a gente só pode construir a borda para poder avançar. Porque o objeto mesmo, ele falta. Ou ele se desvanece, né, no beijo, por exemplo. Dá o beijo, acabou. Entra em combustão. Mas tu pode construir essa borda. Mas o artista, ele consegue captar isso aí de alguma forma. Por isso que eu falei que a arte da fotografia, para ele, deve contribuir para ele circunscrever esse contorno, Eu diria que é fazer quase esse contorno, né? conhecimento, né? Porque quando é idiota, você não precisa. Hã? Eu diria que é quase uma questão de conhecimento. Porque quando é idiota, você não precisa conhecer, né? O Robert Mapplethorpe, Sim. que é era um fotógrafo americano, ele tinha dois tipos de imagens que ele gostava, né? Uma era bem sexual e bem erótica, e a outra era de flores. Aí alguém perguntou para ele por que ele tirava essas fotos. Aí ele falou que ele queria entender o que ele via. Então era por isso que ele fotografava, para tentar compreender, tentar conhecer alguma coisa, né? Então isso foge desse campo idiota, né? Que é o gozo por si só, que você não precisa entender. É a fotografiazinha lá que eu tiro com o meu iPhone. Mas, assim, eu acho que também é importante lembrar que o gozo idiota é usado meio que para falar do gozo do órgão, porque o Lacan, ele tem toda aquela história de que o ato sexual não existe, é isso que ele fala? O ato sexual ou outro? A relação sexual não existe. E essa é uma frase que ecoa e as pessoas ficam, como assim? Então, o que ele quer dizer é que esse gozo que é só dos corpos, ele é muito menos, ele é ínfimo, perto do gozo psíquico, vamos dizer, do gozo que é entrelaçado com toda a fantasia e o imaginário, com tudo que habita
fora desse real que encontra e é uma combustão que o Marcos disse. Então, para o artista e para você subindo um pouquinho, você já não tem mais uma coisa idiota. Então, não dá para dizer que o beijo, a vida e tudo isso é idiota, porque ela está entrelaçada em outros campos que não só o do real. Sim, isso mesmo. Bom, gente, não sei se tem mais alguma pergunta, mas nós passamos até do horário, viu, Milena? Nós estávamos preocupadas. Acho que já estamos na hora de encerrar, né? Hoje passamos grande do nosso tempo. Que a gente sempre fica no máximo uma Esse, hora e 15, viu? Vocês que vieram hoje pela primeira vez, a gente raramente se excede no tempo, mas hoje, por algum motivo, acho que porque estamos iniciando aí uma nova época aí dos nossos encontros. Então, sejam todos bem-vindos, obrigada aí pela presença, e a gente se vê daqui a 15 dias, né, professora? e se alguém tiver interesse em apresentar alguma coisa, faça sua proposta, mande para o Marcos, que a gente analisa e, e a gente é super importante que todo mundo participe sem fugir da nossa linha de trabalho, né? A Júlia Que levantou a não mão. é só espaço só. Hã? A Júlia O que é, Marcos? Da deusa egípcia que você comentou, a deusa egípcia, no caso da obra, seria a Maria, então. Então é assim, ó, são duas coisas. Quando o Freud ele está construindo a ideia uma explicação para aquele quadro, ele pensa numa deusa egípcia que é Mut, M-U-T. Não sei se é essa exatamente a pergunta que você fez, eu acho que eu não ouvi muito bem, mas a deusa egípcia é essa, só que essa explicação cai por terra, porque depois, como eu disse, tinha um erro de tradução, que então acaba que com o tempo essa coisa não foi mais pensada. Então, ela não tem já diretamente a ver com o quadro da Maria, não, na verdade, só aquelas penas todas entrelaçadas lá é que dá essa ideia aí de uma mãe que não teria precisado do masculino para gestar. Obrigada. Gostei muito, muito boa a aula. Então, Então, boa apareçam noite. nas próximas. Estamos esperando vocês. Tchau, tchau, então, boa noite. Obrigado, Milena. Tchau, tchau. Boa noite, gente. Boa noite, obrigada. Obrigada.